Olá, caros colegas, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu estou aqui com essa estação de ar quente que é a da Yachun, modelo 850, e eu venho utilizando ela faz um bom tempo. Porém, recentemente ela começou a apresentar um defeito. O defeito que ela apresentou é o seguinte: você liga ela, você vê que ela aqueceu a resistência, porém não sai vento nenhum de dentro. É como se a bomba dela estivesse travada. Então vamos abrir essa estação. E aqui eu tenho um diafragma dessa bomba. Olha só como ele tá rasgado. Esse aparelho ele seria facilmente consertado se eu pudesse ter acesso a essas peças aqui de reposição. Porém, isso aqui eu não encontrei, pessoal. Eu também não encontrei a bomba inteira para fazer a troca. Então o jeito que eu pensei foi fazer a troca da ponta aqui da estação por essa de outro modelo que já tem a ventoinha de ar integrada. Só que para isso eu vou ter que transformar essa estação aqui em digital. Então, para eu fazer essa adaptação, eu vou precisar pensar na seguinte solução. Eu vou precisar de uma alimentação de até 24 volts para a ventoinha. Essa ventoinha aqui eu já abri e já verifiquei que ela é de 24 volts. Essa alimentação ela vai ser variável, é uma alimentação DC. Então eu vou ter esse potenciômetro aqui para variar essa alimentação, para chegar no máximo 24 volts, que é a máxima vazão de ar que essa ponta vai dar. Eu vou precisar também montar um circuito para coletar as informações do sensor de temperatura, e eu vou precisar de um microcontrolador para continuamente ele fazer o ajuste de temperatura acionando a alimentação da resistência. Para o microcontrolador, eu pensei aqui no Arduino. Esse é um Arduino Mini Pro na versão de 5 volts. Esse Arduino ele vai estar fazendo todo o controle da temperatura da nossa estação. Eu vou precisar também de alguns reguladores DC-DC, Step Down e Step Up, ou seja, regulador para impulsionar a tensão para cima e também para baixo. Eu vou precisar também de um display com adaptador I2C para estar me mostrando qual temperatura a estação está e qual a temperatura que a estação está programada também. Aqui na frontal eu pretendo deixar esses dois potenciômetros de ajuste. Esse aqui vai continuar sendo para o ar e isso aqui para a temperatura. Porém eu pretendo implementar colocando esse display aqui na frente. Eu vou precisar também de uma fonte DC que vai fornecer alimentação para o Arduino, para o display e também para a ventoinha. Eu disponho aqui dessa fonte de 19 volts, é uma fonte de notebook, porém eu imaginei que uma fonte de 12 volts seria mais ideal. Então se eu não encontrar uma fonte de 12 volts, eu vou estar utilizando essa aqui mesmo.
Agora, devido eu ter arranhado essa frente, para ela não ficar muito feia, então eu vou estar passando uma tinta aqui, na verdade é um emborrachamento. Aqui eu fiz a limpeza com thinner, toda a inscrição ela saiu junto com o thinner. E agora eu vou passar isso aqui, é um tipo de emborrachamento. Uso esse rolinho. Aqui eu tenho o módulo LCD com I2C, já fiz a solda do conector e é um conector que eu vou estar encaixando aqui no Arduino e eu vou estar fixando esse módulo LCD usando silicone. Este é o diagrama simplificado do nosso projeto, onde temos a fonte de 19 volts ligada a um regulador que baixa para 9 volts, que vai alimentar o Arduino, e também um conversor DC-DC elevador, que será ajustado pelo potenciômetro para variar a tensão de saída entre 9 a 24 volts. Para o circuito de alimentação da ventoinha, eu decidi fazê-lo o mais simples possível. Eu vou ter esse conversor DC-DC Step Up, ele está sendo alimentado por 9 volts, 10 volts exatamente. E a saída dele está com 23.8 volts, que é a tensão máxima da ventoinha. Essa tensão vai ser ajustada através desse potenciômetro aqui. Olha só, vou girar um pouco e como vocês podem ver, a tensão ela vai descendo. Essa alteração de tensão vai alterar também o fluxo de ar na ventoinha. Neste circuito nós vamos reaproveitar os potenciômetros. Eu vou colocar um resistor de 47K em série com potenciômetro. E a saída do potenciômetro, nós vamos pôr ela nesses dois terminais do potenciômetro da plaquinha DC-DC. Depois disso, vocês vão colocar aqui o potenciômetro no máximo. Colocou o potenciômetro no máximo, você vai monitorar a tensão de saída. Com a chavezinha você vai regulando aqui nesse trempô até a tensão chegar a 23.8, no máximo 24 volts. Agora, para que essa plaquinha não mantenha a ventoinha alimentada o tempo todo, então precisamos fazer uma chave liga-desliga virtual. E para essa chave eu vou estar utilizando esse MOSFET, que é o IRF-Z44. Aqui eu tenho o esquema de ligação da nossa chave virtual utilizando o MOSFET. Como vocês podem ver, eu tenho o Arduino mandando um sinal positivo através do pino 1 do MOSFET, e o pino 2 do MOSFET vai ser ligado ao negativo da plaquinha. O pino 3 do MOSFET vai ser ligado ao negativo do esquema. Quando o Arduino mandar o sinal positivo no pino 1, o MOSFET vai fazer uma condução do pino 2 para o pino 3, fazendo com que a nossa plaquinha seja acionada e fazendo com que acione a ventoinha. Agora vamos à parte de acionamento da resistência da estação. De início, eu criei uma plaquinha utilizando um triac acoplado com LDR e um LED para estar acionando a resistência da estação. Funcionou por algum tempo e depois o triac entrou em curto, então eu decidi utilizar um relé mecânico. E foi um erro da minha parte, porque o relé mecânico ele não é rápido no acionamento e ele causa muitos pulsos eletromagnéticos que acabou danificando inclusive o regulador próprio do Arduino e danificou um pouco do LCD. Então eu tive que utilizar um regulador externo para o Arduino. Então o relé mecânico ele não pode ser utilizado nesse projeto. Para isso vamos utilizar um relé de estado sólido, que é um relé que não tem nenhuma parte mecânica, não tem contatos, ele é apenas tiristores do tipo triac que faz a condução. Ele tem isolamento da rede AC para a parte do Arduino e isso é muito importante para o nosso projeto. Então esse é o esquema de ligação, onde você vai ter o relé sendo alimentado pelos 5 volts e recebendo o comando do Arduino pelo pino CH1. Aqui, pessoal, eu tenho uma plaquinha do buzzer passivo. A diferença do passivo para o ativo é que o passivo você consegue fazer melodias, ele consegue reproduzir frequências distintas, gerando sons melódicos. Para esse projeto eu decidi utilizar esse módulo, porém esse módulo ele funciona com níveis de sinais em baixa. Então
eu preciso que ele funcione com níveis de sinais em alta. E para isso eu vou modificá-lo trocando esse transistor que é um PNP por um NPN e invertendo a alimentação dele, ou seja, o GND será positivo e o VCC será negativo. E como último passo para terminar esse projeto, eu tenho aqui o esquema do amplificador operacional para o sensor de temperatura. O Arduino ele é capaz de ler sinais nas portas analógicas que variam de 0 a 5 volts. Porém, o sensor de temperatura dessa estação ele fornece sinais em milivolts. Se colocado diretamente na porta do Arduino, o Arduino ele não vai conseguir gerar um código utilizável. Para isso, precisamos de um amplificador que vai amplificar esses pequenos sinais da ponta e transformar em sinais que serão melhor compreendidos pelo Arduino. Nesse esquema, vocês poderão estar utilizando somente o LM358. Vocês poderão utilizar placas perfuradas para montar esse projeto. Eu utilizarei esse módulo de sensor de vibração e vou modificá-lo para que eu possa estar utilizando no meu projeto sem criar placas prototipadas. Removi este resistor aqui, troquei esse aqui por um de 330K. Entre esse pino e esse eu coloquei um resistor de 27K e um capacitor de 10 nano também, para evitar ruídos provindo do sensor. E nessa posição aqui eu coloquei um resistor de 330 ohms. Removi esse LED, aqui eu tenho a alimentação do módulo e o pino DO vai na porta analógica do Arduino. Então esse é o esquema de ligação do Arduino. Como vocês podem ver, as portas que serão utilizadas no nosso projeto. E você vai ter a comunicação do Arduino com LCD na porta A5 e A4, que é o SCL e o SDA. Aqui eu tenho o gabinete do projeto, já coloquei o LCD e a chave liga e desliga. Eu coloquei aqui essa chapa aqui de PVC e ela está parafusada. Essa chapa vai servir para isolar os circuitos da chapa metálica do próprio gabinete. Antes de iniciar esse projeto, eu mapeei cada fio da ponteira da estação. E aqui eu tenho o conector, visto ele de frente. Eu tenho aqui o pino verde, azul, marrom, do meio aqui, ó, vermelho, preto, cinza, transparente e amarelo. Cada fio desse tem a sua cor e tem a referência para o componente que ele está sendo ligado. Por exemplo, o vermelho e o preto é o termopar, sendo que o preto vai no GND. O azul e o preto é a chave magnética, sendo que o preto é compartilhado entre o termopar. Então esse preto aqui ele vai ser ligado ao negativo e esse azul vai ser ligado aqui ao pino 10 do Arduino. Essa chave magnética ela serve para indicar quando eu colocar aqui a ponteira no repouso e fazer com que o Arduino desligue o aquecimento dela. Nós temos aqui o amarelo, o negativo da ventoinha, e o marrom, o positivo da ventoinha. Temos aqui o verde, que é o aterramento geral do projeto, que ele é ligado aqui na carcaça. Bom, a partir desses dados, então, a ligação desses fios fica bem mais fácil. Bom, os dois fios principais são os da resistência, que a gente tem que tomar cuidado na hora de ligar, que é o cinza e o transparente. Primeiramente, eu tenho aqui os cabos vindo da rede, que aqui em casa é 220, e eu tenho aqui o verdinho, que é o pino do meio, é importante nesses projetos, e eu tenho aqui um fase e um neutro. Então aqui é o seguinte, o neutro ele vai ser ligado a um dos cabos da minha fonte, e também ele vai ser ligado aqui a um dos cabos que vai para a resistência, que no caso eu tenho aqui, eu poderia usar o cinza como neutro. O meu fase ele vai passar por esse fusível e vai sair aqui como esse laranjinha. Esse laranjinha ele vai vir até o conector aqui do interruptor, nessa parte aqui de baixo. Assim que eu aciono o interruptor, essa parte de baixo ela conduz aqui para o meio. Aqui no meio eu tenho um cabo laranja que vem para o relé, e assim que o Arduino acionar esse relé, ele vai mandar esse cabo laranja para outro terminal da resistência. Eu poderia utilizar o transparente, formando assim a corrente, neutro aqui no cinza e fase no transparente. Quando o Arduino vê que a temperatura chegou lá onde eu queria que chegasse, então ele vai mandar o relé cortar, fazendo com que interrompa o fluxo de corrente. O segundo cabo, assim que eu aciono o interruptor, ele vem para o segundo cabo da fonte, formando aí o circuito e fazendo com que ela funcione a partir do momento que eu acionar aqui a chave.
ir alimentando o primeiro regulador, e o primeiro regulador vai alimentar o segundo regulador vai regular em 5 volts e vai alimentar todo o circuito, inclusive o Arduino e também o relé. O primeiro regulador ele vai alimentar com 9 volts o regulador que eleva a tensão, que vai ser acionado somente quando o Arduino mandar o MOSFET conduzir. Bom, aqui eu tenho esses dois potenciômetros. Esse potenciômetro aqui, como eu já falei, ele vai simplesmente alterar o fluxo de ar. Já esse potenciômetro aqui, ele vai alterar a temperatura. E como ele vai fazer isso é o seguinte: um terminal da extremidade dele vai receber os 5 volts desse regulador e o outro terminal da extremidade vai receber um negativo. E aqui no meio eu vou ter uma tensão variável. A partir do momento que eu gire aqui o potenciômetro, vai variar para mais ou para menos. É um projeto muito simples, utilizado aí muitos Arduino. O Arduino vai fazer a leitura desse potenciômetro e vai exibir um valor na tela. Como no caso, o meu código, eu utilizo esse valor para converter para temperaturas e assim eu posso ajustar a temperatura entre 0 a 450 graus. Esse capacitor de 470 nanofarad, ele é ligado ao pino do meio e ao pino do negativo do potenciômetro. Então esse capacitor aqui é importante para evitar interferências e leituras causadas até mesmo pelo próprio Arduino, fazendo com que a leitura ela fique variando. Então é para essa função desse capacitor. Bom, essa placa protótipo aqui vai de cada um fazer suas ligações, né? Você tem que ter uma boa prática aí com prototipagem e não é tão difícil vocês conseguir fazer olhando todos os esquemas que eu disponibilizei. Bom, um dos pinos importantes aqui nessa execução vai ser o pino 10, que vai estar ligado à chave magnética que se encontra aqui na ponteira. Essa chave aqui ela vai ser responsável por interromper aqui. Coloquei aqui, o Arduino vai interromper. Então, se vocês não colocar essa chave, o Arduino ele vai manter a estação funcionando, ele não vai cortar. E é importante também colocar ímãs aqui embaixo. Por último, para terminar aqui, precisamos compilar todo o programa para o Arduino. Isso é feito através de um conversor. Esse é um conversor USB serial, muito bom esse conversor. Eu deixei aqui no Arduino um conector, justamente para quando eu quiser atualizar o código, eu poder encaixar aqui e atualizar. Esse conector aqui eu vou plugar ele aqui no USB. Vocês podem ver que o Arduino ele já liga aqui tudo. É porque eu já passei esse código para o Arduino, mas vou mostrar aqui. Aqui na IDE do Arduino, vocês vão vir aqui para selecionar a porta. Então aqui é só digitar Arduino Mini Pro. Selecionar a porta, já apareceu aqui como 3. Dá um OK. E aqui é só compilar. Que deu um erro. O que é que eu fiz aqui de errado aí? Digitei uma letra aqui sem querer. Pronto, vamos tentar de novo. Tá compilando. Que deu certo e agora ele começa a enviar para o Arduino, é muito rápido, já até enviou. E aqui o Arduino já iniciar. Aqui está em espera, como vocês podem ver, eu posso ajustar aqui a temperatura. Deixar aqui no meio, 200, que é a vazão de ar. E tá aí, beleza.
Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí esse projeto, né? Porque a gente é brasileiro que não sabe fazer as coisas, né? Então, se vocês gostaram aí desse projeto, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha aí, que tem muita gente aí no Brasil que também sabe fazer umas gambiarrinhas, né? Então aqui, ó, estação funcionando perfeitinha. Só dei esse probleminha aqui no LCD por causa do relé que eu coloquei, mas dá pra usar sim. Porém, se eu quiser trocar um desse LCD, eu posso colocar outro. Falou e até a próxima!